Fala, engenheiros, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre infraestrutura, tá? Que é muito importante, toda obra precisa da infraestrutura. O que é infraestrutura? É tudo aquilo, né? Teoricamente, basicamente, é aquilo que está debaixo do solo, da terra, tá? Então, numa construção, por exemplo, de uma casa, né, de um edifício, de um prédio, de uma ponte, numa barragem, a infraestrutura ela é praticamente são as fundações, tá? Tudo aquilo que está embaixo em contato com o solo. É aquilo que vai transmitir toda a carga, né, da estrutura, da superestrutura, né? Então, através da infraestrutura, ela vai transmitir essa carga para o solo, tá? Então, o que é muito importante saber que a infraestrutura, como ela está relacionada com fundações, existem vários tipos de fundações que a gente precisa saber quando utilizar e qual utilizar no momento certo. Então, por isso, existem os especialistas, calculistas, que vão ver, dependendo da análise do solo, né, de você fazer aquela análise de suporte daquele solo, a carga que vai em cima, então define. Existem solos que são, por exemplo, aqui na nossa região tem solo, por exemplo, com pissarra, que é pedras, né? Na superfície é uma pedra mole até, mas chega lá 1 metro, 2 metros, já encontra aquela pedra dura. Então muitas vezes a gente tem que optar por uma fundação rasa, ou seja, não dá para fazer aquela fundação de estacas profundas, né? Tubulões. Então a gente faz tipo sapata corrida, né? Faz blocos que transmite essa carga logo para essas pedras, que ali, elas na verdade, elas acabam, né, já suportando a estrutura. Mas a gente tem que fazer com que a carga seja transmitida normalmente, né, de forma distribuída e não pontual como uma estaca. Então a gente tem fundações também tipo radier, que são aquelas lajes, tá, aonde a casa, vamos dizer assim, né, que a carga da casa ela transmite para a laje e a laje ela faz a sua transmissão para o solo de forma distribuída, tá? Então é muito importante ter essa noção geral, dependendo do solo, para que você também possa já, né, na análise, né, no sentido assim, já pensar num projeto e já conhecer o seu terreno e ter também ideia de como está sendo construído naquela região. Então é importante fazer, por exemplo, toda a análise do solo através de sondagem, né? Mas às vezes antes de você fazer a sua sondagem, você pode também ir lá no terreno, verificar se tem alguns vizinhos, como que eles estão fazendo a obra, né? Se estão utilizando estacas ou radier e por que está usando. Isso vai facilitar na hora da sua pré-análise, né? Antes mesmo de você ter todo o projeto pronto, já ter uma ideia de qual fundação você vai provavelmente utilizar. Tá? Então, infraestrutura é tudo isso que está abaixo da terra e é muito importante a gente saber. Agora, a gente tem que saber também que nos loteamentos nós temos as benfeitorias que também nós chamamos de infraestrutura. Tá? Por exemplo, água potável, esgoto, né? Que são as redes, por exemplo, de elétrica, né? Nós temos também, por exemplo, guia, sarjeta, pavimentação, apesar de não estar debaixo da terra, também nós chamamos de infraestrutura, porque é a base para que a gente possa fazer a urbanização, né, daquela gleba. Então a gente tem uma gleba, a gente vai fazer essa infraestrutura para que o loteamento, né, possa existir de forma habitável, né? Então a gente está urbanizando. Então os arquitetos, os urbanistas, né, sabem, né, da importância de se fazer um belo de um projeto, né, urbanístico, né, para que os engenheiros desenvolvam, né, os projetos de infraestrutura, né, que é o cálculo, por exemplo, das tubulações de esgoto, água potável, galerias de águas pluviais, tão importante, né? Então tudo isso é infraestrutura. É importante dizer que tudo isso é fundamental, eu já falei alguma coisa, mas dizer que a sondagem, né, através de equipamentos que verificam realmente qual é o tipo de solo que você tem. E é importante saber que nunca, dificilmente, né, você, pelo solo superficial, você já vai conhecer, né, qual é o perfil daquele solo, né, qual é o perfil da área que você vai utilizar para a construção. Então é fundamental que a sondagem chegue numa profundidade suficiente para ver as camadas. Muitas vezes existe uma camada de 1 metro de um tipo de solo, depois daquele metro já passa a ser um outro solo, como eu até falei do exemplo da pissarra e depois da pedra, e às vezes são solos, às vezes argilosos, depois arenosos, e isso faz com que realmente mude a forma de analisar, a sua forma de já pensar no tipo de fundação que vai ser usado. Tá? Então, por exemplo, em Santos a gente vê lá
alguns prédios que tiveram, né, saíram do prumo, né, tiveram inclinações, porque provavelmente o cálculo foi feito em cima daquele solo superficial e depois, né, mais lá profundamente, existia um outro tipo de solo que acabou cedendo. E aí então há aquela situação, né, que dá um desconforto visual muitas vezes, não é que vai cair, mas dá um desconforto visual e principalmente para quem mora, né, se colocar uma bolinha ela corre, porque tem realmente o nível ele fica desnivelado, vamos dizer assim, né? De forma que fica aquele mal-estar muito grande, então dá aquele desconforto. Então é muito importante que a gente tenha toda essa análise da infraestrutura. Dizer muitas vezes também que uma árvore, né, que está ali na calçada e de repente, infelizmente, uma árvore que foi plantada de forma imprópria, né, não adequada, pelo tipo de raiz, ela pode afetar também a sua estrutura, né? Tem árvores que derrubam muros, por exemplo, que trincam, né, e fazem realmente fissuras em paredes devido à raiz dessas árvores. Então, isso tudo faz parte da infraestrutura e deve ser analisado. Se você está gostando, assistiu até agora, então assista todos os vídeos. Nós estamos agora falando sobre os erros mais importantes que ocorrem em obras, tá? E nós iniciamos agora com a infraestrutura, por isso falamos sobre, né, o solo, fundações e tudo aquilo que está abaixo do solo, ok? Então, você que está gostando, faça o seu joinha, comentário, se inscreva no canal. Eu sei que muita gente que assiste acaba não se inscrevendo no canal por deixar passar, então se inscreva e aí você começa né, além de você clicar no sininho, que ali faz com que você receba os nossos vídeos diariamente, tá? E isso faz com que você, com certeza, acrescente, né, nos seus conhecimentos essas dicas que eu adquiri depois de 33 anos de profissão, ok? Então, até um próximo vídeo.